No verbete do DAC, página 13, poderia comentar o item autopesquisologia? Aqui eu digo o seguinte: não podemos esquecer, a pretensão de voltarmos a ser antas é impossível. Quer dizer, vocês nunca mais vão ser antas. É isso que eu quero dizer. Não deixamos de ser componentes da subhumanidade. E agora temos a necessidade universal da autopesquisa e do autodidatismo permanente. Sobre isso eu falei aí de manhã, que eu acho, por exemplo, que nós começamos a ter uma noção básica para fazer pesquisa quando a gente era gato. Por isso que o gato é tão curioso. Eu acho que a noção de pesquisa dentro do princípio consciencial, a evolução dele, começou quando nós éramos gatos. É ali que ele começou a fazer pesquisa. De modo que todo mundo tem esse instinto do gato, da gatologia. O nível evolutivo individual é inarredável e impermutável, o princípio da intransferibilidade evolutiva. Somos o que somos. A higiene consciencial é a condição mais séria. Não adianta passar milhares de desodorantes se a pessoa não tem o asseio consciencial, de acordo com os fundamentos da essenciologia evolutiva. Então, veja, o asseio consciencial é, no caso aí, o problema da prevenção, da profilaxia, da higiene propriamente interconsciencial, intraconsciencial. Então, é muito importante. Professor, poderia tecer comentário a respeito da renúncia do Papa Bento XVI? Olha, esse nosso amigo, quer dizer, ex-nazista, o caso dele todo está muito bravo. Agora, ó, tem aqui um negócio que eu não posso falar para vocês, que aqui está falando que teria que ter autorização da Folha de São Paulo para fazer qualquer comunicação eletrônica. Então, eu não posso falar aqui o que é, mas eu só digo para vocês para ler a Folha de São Paulo, que saiu hoje, do Clóvis Rossi, e posso falar o título, que eu estou fazendo propaganda para coisa, não posso reclamar. Então, o título do artigo: Renúncia evidencia clima de guerra civil no Vaticano. Quem escreveu é o Clóvis Rossi. Agora, ó, ele está lá, está vendo de perto, a situação está precária e a barra é pesada. Agora, eu não vi nada aqui dele falar muito sério sobre Opus Dei. Para mim, tudo isso é devido ao Opus Dei, devido ao dinheiro. Eles estão tendo que usar muito dinheiro, então está criando problema para eles. Agora, a ótica, então, da conscienciologia é justamente isso. Eles estão numa pior, né? Tem que fazer uma renovação, e então a briga danada entre os cardeais e o povo todo lá da cúpula do Vaticano. Então, agora é um pega para capar. Vamos ver o que é que vai dar disso aí. Agora, como ele está falando, é uma guerra civil, fratricida entre as pessoas. Né? Professor, aqui no ar, pegando essa situação da Juliana de vida passada, essa questão de sequência, né, de consecutiva, consciência consecutiva, que dica que o senhor dá para pesquisa? Eu estou fazendo algumas pesquisas para a gente poder fazer uma aferição se foi ou não aquela pessoa. Quais são os critérios, quais são os métodos? Não, a coisa mais séria não é a pessoa se preocupar com isso, não. É se ocorrer algum evento, ela então desenvolver uma pesquisa. Agora, pesquisar espontaneamente, voluntariamente, entende? Pela própria vontade, às vezes é perda de tempo. Porque às vezes não tem a importância que a pessoa quer aquilo na vida dela atual. Quando tem, aquilo vem, o refluxo vem à tona. Então, que é o caso da Juliana, é o caso do Pedro, é o caso do César, é o caso do meu irmão, entendeu? Então, dá um exemplo, assim, por exemplo, prático, de um fato desencadeador de um processo desse para ir pesquisar. Não, aí tem milhões de coisas. Eu conheço um monte de gente aqui, mas não é para falar, né? Deixa para lá, né? Entende? Tem muitos fatores que interferem nisso. No caso dela é muito importante, porque cedo ou tarde ela iria saber dessas coisas todas. Isso aí é espontâneo, não tem jeito. Está tão na cara. Então, mas parece... Você sabe, é aquilo que o português fala. Não, é filho cuspido e escarrado. Quer dizer, uma cara do focinho do outro. Não tem jeito. Agora, se vocês for olhar aí, não é só o focinho do outro. O problema é o temperamento e o jeito, as reações, que eles são só meio século. Isso não dá. Agora, a pessoa mudar o temperamento.
Por isso, no caso dela, está muito óbvio demais. Então, mas aí parece que tem, alguém me disse, eu não lembro quem foi a pessoa, que o senhor considera que são 100 itens, alguma coisa parecida com 100 itens, se ela for estudar, ela vai chegar no 100. Você já deve ter uma porção desses itens, não tem que bate, né? Que encaixa, ó. Às vezes é mais de 100 itens. Agora, chega num certo ponto que o percentual daquilo que não bate existe em função do processo do timeline, quer dizer, o problema da cronologia. Então, a época que está certa situação, isso dá diferença. Agora, outra coisa muito séria, que no caso dela não entra, é o processo do corpo. Se há uma alteração corporal, às vezes, dá uma diferença grande. Agora, isso eu já estudei de uma tal maneira que já teve casos que eu falei assim, olha, ele vai nascer assim, assim, assim. Vai ter diferença por causa disso, disso, disso. Batatota, tudo aconteceu com o meu filho. Eu previ o que ia acontecer. Agora, devido ao problema de quê? Do corpo com a doença e a condição, vamos dizer, cultural da situação. Eu falei assim, ele vai nascer num outro nível. Agora, tudo deu certo com ele. Eu avisei isso tudo para a mulher que eu ia casar com ela para ter o filho antes de ter qualquer relação com ela. então, Está entendendo bem? Eu falei antes. agora, nesse caso, o senhor fala sempre a questão física. Ela é relevante também para poder fazer? Porque você pode estar nascendo numa Não, família... chega no certo ponto que as coisas todas bate igualzinho, assim, ó. Um é a cara do outro. No caso dela, tem alguma semelhança. Agora, tem casos que é demais. É muita semelhança demais. Altura, tudo, né? Altura, porte físico. Pois é, mas às vezes a diferença é enorme. Outra coisa, eu sabia, por exemplo, o caso do meu pai, que ia dar alguma alteração com ele. Então, a gente tem que estudar na personalidade consecutiva os problemas, antes de tudo, do processo genético, paragenético e o problema, vamos dizer assim, da parapatologia da história da pessoa. Isso influi demais na situação. Então, aí vem tudo diferente. É preciso você saber como é que é. Que essa pessoa que eu estou pesquisando, por exemplo, eu nunca entendi uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha um medo muito grande que meu pai morresse logo, que eu fosse pequeno, né? Então eu ficava pensando, questão da religião, pedindo para que ele vivesse muito, para que eu não ficasse um menino sem o pai muito cedo. Meu pai não tinha doença, não tinha nada. Eu não entendia por que eu tinha aqueles pensamentos. E essa pessoa que eu estou estudando, pesquisando, eu não sabia. O pai dele morreu jovem, ele era novo quando o pai morreu, ele tinha 10, 11 anos. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, mas pai... Sei, mas agora, isso aí é um fator isolado. Mas tem que estudar mais ou menos 100 itens. Então, agora, tem uma coisa que é fator sine qua non. Ele é definitivo. É o temperamento. Temperamento, talento da pessoa, as tendências dela, mostrar o perfil, como é. Isso aí não pode mudar. Por exemplo, no caso dela, são 50 anos, não dá para mudar, ela tem que ser igual a outra, tudo, ó. Cara de uma, focinho da outra, não tem outro jeito. E até um certo ponto, ela já viu que os negócios tudo batem, tudo é igual. A tendência. Agora, o melhor é o temperamento. Ela mostra o temperamento até na conduta dela, o jeito desde que ela chegou. Até os gostos. Eu no início, até brincava com ela para ver se mexia assim. Não adiantou nada. Ela ali. Assim, bolas, essa aí não muda nem com uma chibata. Está entendendo? Então, veja, é o jeito dela. Então, isso aí é seríssimo. Agora, por exemplo, essas coisas é muito bom porque você viu uma espécie assim de um original que foi feito uma cópia, entendeu? Agora, a coisa mais séria que eu já fiz foi esse caso com meu irmão, porque esse eu dei tudo escrito para minha mulher antes de casar com ela, e depois eu falei assim, daqui 5 anos, quando eu tiver 5 anos, nós vamos conversar direito, porque senão você vai ter problema da educação dele, que ele vai engolir você. Por quê? Ele vai nascer do jeito que ele era, do jeito que eu sou, do jeito que a minha irmã é. Nós somos tacos psíquicos.
Ele vai nascer potencializado, porque ele vai ser meu filho. A minha genética vai potencializar a paragenética dele. Mas foi batata. É o caso do meu filho. Todo mundo sabe que ele está com psíquico. É só conversar um pouco com ele. Ninguém nunca deu contrário sobre isso. Não tem jeito. Agora, isso tudo é o temperamento. Isso não pode mudar. Entendeu? Agora, o que é duro é o seguinte, a hora que o temperamento continua e o corpo não é a mesma coisa. Aí a pessoa começa a chupar o dedo. Que tem muita gente aí também que eu conheço assim. Pois é. Tem vários casos desse jeito. Nessa linha do trabalho da Juliana, tem essa questão da árvore genealógica. Então, aqui tem uma árvore genealógica simplificada, logo antes do prólogo, que ajuda, talvez, a pessoa a entrelinhar outras figuras, além daquelas do tempo dela, dos vários trabalhos que ela teve. Mas esse povo com quem ela nasceu, de quem ela descendeu, também tem tem, mas agora precisa de ver, porque isso tudo desvia de uma vida para outra, nunca se junta todo mundo. Cada um vai para um destino, sabe? Muda tudo. As árvores genealógicas são muito... Então não preciso me preocupar tudo. Com essa É questão. muito raio que cai nas árvores genealógicas. Tá bom. Então a gente da alteração. não... Tá. Professor Porque tem Valdo. aqueles que são nossos parceiros evolutivos e tem aqueles com quem ou a gente tem débito, ou a gente tem crédito, e a gente vem para limpar o que é possível, e aquilo que não dá, a gente dá uma banana e segue em frente. É isso? Professor. Não tem jeito, né? Tá bom, obrigada.